Estamos gravando já. Hoje, eu não vou falar ainda quer dizer, na última aula a gente falou sobre, na última aula, né? A gente falou sobre um dos princípios fundamentais para a gente entender a movimentação de fluidos, que foi o quê? Como que é o nome daquilo que a gente viu na nossa última aula, que não foi sobre o Simpson? Hein? Cadê o chat? Aqui o chat. Então, pessoal, qual foi o tema da nossa última aula que a gente falou, que eu falei, coloquei uma equação aqui, foi sobre o que aqui, o tema daquela aula? Aliás, as aulas, eu estou colocando elas online, né? E estou colocando privado para vocês acessarem, né? E eu acho que vocês estão recebendo os e-mails, né? Para acessar. Só uma, mas tem umas 3, 4 aulas lá que eu já coloquei lá, Maria Alice. Que eu estou colocando, eu coloco e já mando para vocês. Só essa? E que estranho, peraí. Tem umas quatro, não, tem umas 4 aulas lá no YouTube lá que eu compartilhei com vocês. Ninguém recebeu? Eu estou usando esse mesmo e-mail que eu mando um e-mail para vocês. Eu copiei aquela lista de e-mails e anexei lá no YouTube lá para disponibilização. Vamos fazer o seguinte, me confirme os e-mails de vocês, me mandem, por favor, alguém me mande uma lista de todo o e-mail de vocês que vocês usam e eu vou colocar lá no YouTube. Porque eu tenho que pôr uma lista de e-mails, porque o vídeo não é público, ele é privado, só entre o pessoal da turma. Então eu preciso ter certeza que eu estou mandando os e-mails corretos. Eu peguei aquela lista de e-mails que eu mando e-mail para vocês de vez em quando. Tá? Então, se alguém não recebeu um e-mail, é porque não está usando esse e-mail que está na lista. Tá? Então, eu gostaria de ter uma confirmação dos e-mails de vocês. Tá? Eu vou pedir, por favor, alguém de vocês organize aí o grupo. Aliás, Paulo, você está presente? Você que é o Fellow Jitzer, Paulo. Sim. Então, a Gabriela recebeu os 4 e-mails, mas tem que, assim, por favor, então, pessoal, tem que me mandem uma lista dos e-mails que vocês usam. Porque se a Gabriela recebeu e eu estou usando a mesma lista de e-mails, então todo mundo deveria ter recebido os e-mails, tá? Como assim só mandar no grupo do Whats? Não, porque eu não consigo mandar o link do YouTube para vocês porque é um link privado, então eu tenho que colocar lá no YouTube o e-mail é isso, façam isso, coloquem lá o e-mail. Não, daí vai ficar meio confuso, eu vou ter que ficar pescando e-mail por e-mail, né? Eu preciso de uma lista, tá, gente? Tá, então alguém aí se organize, me mande uma lista dos e-mails, sem nome, só o e-mail, e eu vou colocar lá, tá? Ok.
Mas então, nossa última aula, deixa eu ligar, quente aqui agora. Quer dizer, na aula passada a gente falou sobre a apresentação do Simpson, né, na questão do balanço de energia, que a energia que entra, a energia dissipada. Mas na nossa aula anterior nós falamos sobre o que aí, pessoal? Alguém lembra, assim, que eu comecei a colocar uma equação aqui, que é um cubo, e daí com aquele cubo eu comecei a derivar uma equação, que tem um nome importante, aquela equação. Alguém lembra? Vagamente, sim. Eu sei que tá... Ninguém vai chutar, ninguém lembra. 2 semanas atrás, pessoal. O nome da equação é a equação da continuidade. Mas o tema da aula, né, quer dizer, esse é o nome da equação. Mas o assunto da aula não é a equação da continuidade. O assunto da aula foi, né? Então, o assunto da aula foi conservação de pontinhos. Preencha a lacuna. A equação da continuidade, ela expressa o quê? Né? Para que serve essa massa? Né? Então tá. Então a aula foi sobre o princípio de conservação de massa. Né? Então o conceito físico quer dizer que massa não cria e massa não desaparece. Então eu tenho que respeitar esse princípio. E daí, matematicamente, nós expressamos esse princípio físico através de uma equação que se chama equação da continuidade, ou equação da conservação de massa. Então a gente usa aquela equação. E aí a equação ela funciona para qualquer fluido, tanto para a atmosfera quanto para um óleo, para gás, qualquer coisa. Só que quando a gente vai usar essa equação para oceanografia, para a água, nós podemos fazer uma simplificação nela. E com isso a gente elimina a gente simplifica bem o problema, mas ainda assim continua sendo válida a equação, né? Alguém lembra qual que é a simplificação que nós fazemos na equação? Que se chama aproximação de... Ok, então eu tenho que resolver o problema lá do YouTube, lá, que aconteceu. Porque os alunos de física, eu estou fazendo o mesmo esquema que o pessoal que está tendo aula de física e eles assistiram. Deixa eu ver, abrir meu canal do YouTube aqui. Nunca pensei que eu ia ser um YouTuber. In this video, I'm going to show you how to use the print layout for designing your maps for printing. Então, tem um vídeo que não tem descrição,
Só diz aula que tem 15 visualizações. Então, imagino que vocês receberam esse aviso. Mas depois tem mais 3 vídeos que realmente não tem nenhuma visualização. Que eu coloquei um hoje. Aí tem o vídeo do Simpson, que eu acho que é público. Daí tem física, DPC. Não, vocês têm 2 aulas de DPC aqui que tem aula de densidade. A bagunça isso aqui, mas tem densidade. Daí a outra eu não sei o que é. Que eu não consigo ver, aqui só tem a data. Depois tem mais outra aula. E hoje eu carreguei outra aula. Essas 2 aulas estão sem visualização. Mas aqui a aula de densidade e a aula da equação de estado. Não, a equação de estado é pública. Que é uma demonstração com o Google Colab, né? Mas eu tenho uma aula aqui que é a da... Deixa eu ver o que é a aula essa aqui. Ok, estamos gravando. Continuam me vendo? Ok. Então tá, como nós estávamos falando, o que a gente está falando mesmo? A equação de estado da água. Isso. Então nós estamos... do mar congela. Não, tem a aula que eu fiz, que eu falei sobre o efeito da salinidade, da temperatura e da pressão sobre a salinidade, que está lá, que vocês assistiram. Vocês mandaram a lista para mim já? Não. Olha só, eu acabei de dar uma olhada e o e-mail que eu te mandei é o meu Hotmail. Só que o e-mail que eu uso no YouTube é o Gmail, por isso que estava aparecendo indisponível, provavelmente. Não sei se com os outros alunos também não aconteceu a mesma coisa, de ter te mandado um e-mail para se comunicar, mas não usar o mesmo e-mail para estar inscrito no YouTube. Pois é, porque eu acho que assim, Não, olha só, é que tem uma aula de vocês que é do dia 30 de março, que é da densidade. E que ela está privada e tem 15 visualizações. Não sei quem viu, mas eu acho que a turma inteira viu a aula, né? E essa mesma lista de e-mail que eu usei para... Bom, vamos fazer o seguinte, me confirme os e-mails de vocês para vocês poderem acessar, porque eu fiz o mesmo procedimento, né? Eu acho que eu fiz. Mas eu vou conferir também depois os e-mails para ter certeza, tá? Mas aí façam essa lista de e-mails que vocês usam efetivamente. Acho que não precisa ser exatamente, não precisa ser Gmail para acessar o YouTube, mas me confirme os e-mails de vocês, tá? E daí eu vou atualizar aqui no YouTube. Ok, mas continuando então. Quem está falando Antes mesmo? de continuar, posso dar uma sugestão? Gabriela. Olha só, não sei se é por preferência, talvez às vezes o professor não quer expor a sua voz na internet também, mas ao invés de colocar o vídeo como privado e também não colocar como público, porque é exposição demais, dá para colocar o vídeo como não listado, e aí tu pode acessar através do link do vídeo, tu não precisa ter permissão para assistir o vídeo, tu precisa ter somente então eu também não sabia fazer. Eu vou dar uma olhada depois em como fazer e te passar um passo a passo, se quiser. Eu não sabia que Facilita tinha essa opção, na verdade, só tinha... É que me informaram, assim, para que não ficasse público, eu tinha que usar o privado. Tá, Então, por isso depois que eu dou uma olhadinha. Assim. Ok. Não, porque a aula, assim, né, a aula não é tão, assim, quando a gente prepara um conteúdo e, assim, daí organiza ele, põe lá como público, tudo bem, mas quando a aula, assim, eu acho que não tem por que ficar público, né, então... Ok, daí, Gabriela,
faça isso e me diga como que faz aí, por favor. Ok, sem problema. No final da aula eu mando um e-mail ou algo com meio que instruções. Tá, pessoal. Então, voltando ao assunto, então a gente está falando da conservação, assim, equação da continuidade, ela expressa o princípio da conservação de massa, tá? E essa equação da continuidade é uma equação que ela se aplica em qualquer fluido. Né? Então, eu vou escrever aqui a equação, vou colocar vocês para cá. Isso aqui é só a revisão da última aula importante que eu gostaria que vocês lembrassem. Tá, então... aliás, tem que compartilhar a tela aqui. Compartilha. Share. Né, então, nós temos a equação da continuidade. E essa equação, ela é escrita como 1 sobre ρ de ρ dt mais du dx mais dv dy mais dw dz igual a 0. Tá? Então, essa aqui é a equação da continuidade. Lembrando que esse termo aqui, né, esse símbolo aqui, no caso de mecânica de fluidos, ele é escrito como dρ dt mais u dρ x mais v dρ dy mais w dρ dz. Tá? Então, essa aqui é a equação da continuidade para qualquer fluido. Tá? Então, só que quando a gente vai usar em oceanografia, ou em estuários, ou em rios, ou qualquer fluido líquido, nós podemos fazer uma simplificação nessa equação. Daí, essa é a pergunta que eu estava fazendo assim, vocês lembram o que eu podia fazer aqui nessa equação para simplificar? Porque nós falamos, antes disso nós falamos muito sobre a densidade, né? Sobre a densidade da água. E vimos que a densidade varia em função da temperatura, em função da salinidade, mas que para certos problemas, como um problema como para trabalhar com a equação da continuidade, nós podíamos fazer uma simplificação. Vocês lembram que simplificação é essa? Sim ou não? Ninguém lembra? Ninguém chuta? Ninguém... Seria cortar o primeiro termo porque a água é incompressível? Exatamente. É considerar... isso, ó, pessoal, isso chama-se de aproximação de Boussinesq. Acho que é assim que se escreve. Que significa dizer que a variação da densidade é bem pequena. Eu não estou falando que a densidade é zero. Eu estou falando que a taxa de variação da densidade é bem pequena. E quando a gente considera essa aproximação, esse termo aqui, né, todos os termos que têm um diferencial da densidade, né, esse, né, ou seja, esse, desaparece. E daí nós ficamos com a equação do jeito que vocês normalmente veem, né, que é a equação
da continuidade para a água. Tá? Então, isso não significa que a densidade não varia, não significa que a densidade é zero, significa apenas que a variação da densidade é pequena. E daí nós ficamos com essa equação. Tá? Então, isso eu queria, a gente já falou naquela aula, a gente falou bastante disso naquela aula, estamos falando de novo agora, porque isso é um conceito importante que nós temos sempre que ter quando a gente vai falar de dinâmica. Tá? Quer dizer, eu estou eliminando a variação da densidade do problema de trabalhar com a conservação de massa. E daí, quando a gente faz isso também, considerando que a variação da densidade é pequena, né, falar de variação da massa é equivalente a falar de variação do volume, né, já que a densidade varia pouco. Então, quando a gente fala de conservação de massa, de água, é equivalente a falar de conservação de volume de água. Tá? Então, o que para gases isso não é verdade. E a equação da continuidade é um dos pilares fundamentais para a gente entender a dinâmica dos oceanos, e da plataforma, e do estuário, e do rio, e do tanque, e de qualquer coisa que envolva água, ou fluido. Né? Bom, a gente já tinha visto que tem uma outra equação importante, né, que é a equação de estado da água no mar. Mas a equação de estado da água no mar é uma parametrização, né? É uma equação paramétrica que nós usamos para poder trabalhar com a densidade. Né? Mas ela não é uma equação dinâmica, nem analítica. Inclusive, a equação da continuidade é uma equação, como não tem massa, né? Como a equação da continuidade é simplesmente du dx mais dv dy mais dw dz. Como isso aqui não tem massa, né, isso aqui é uma aproximação cinemática do problema. Eu tirei a massa. Né? Quando eu estou trabalhando com a massa, eu estou falando de dinâmica. Mas quando eu tiro a massa do problema, o meu problema se reduz o comportamento da trajetória das partículas. É uma questão cinemática. Bom, então, isso é para relembrar vocês desses conceitos aqui, né, que são importantes, né, para física, oceanografia física. E hoje nós vamos falar de outro pilar extremamente importante da dinâmica. Né? Então, o primeiro pilar diz, né, quer dizer, o pilar assim, aonde eu piso para tentar entender o que acontece com os oceanos, né, com a mecânica dos fluidos. Um é que a massa se conserva. Né? Se eu tenho um estuário que a água entra na enchente, essa água tem que sair na vazante da maré. Ou se a água que entra do rio, essa água tem que sair, porque o volume tem que se permanecer constante. Então, isso é regido pelo esse conceito que é a conservação da massa, o volume. E hoje nós vamos começar a falar, né, de um segundo pilar, né, de um segundo conceito fundamental para a dinâmica dos fluidos geofísicos. Então, isso aqui diz em relação à conservação de massa, volume. E outro pilar é a conservação de quem? Conservação do... Lembrem de dinâmica lá. Eu tenho certeza que o professor de dinâmica falou várias vezes que dessa conservação do movimento. Conservação do movimento. Tá? Então, essa é assim, são os dois pilares essenciais. Tá? Um é a massa, não surge do nada, massa não desaparece. Tá? Então, esse é um princípio de conservação de massa. Tá? Que é importante, tá, gente? Imagine que a
até, sei lá, uns 200 anos atrás, ainda tinha gente que, quer dizer, acho que talvez até hoje tenha gente que, assim, certamente hoje também tem, né, já que tem terraplanistas no mundo, mas o pessoal acreditava em geração espontânea. Né? Vocês lembram da geração espontânea? Lá de aulas de ciências, sei lá que disciplina que era que vocês tiveram antes de entrar na faculdade. Mas lembra o que significava a geração espontânea? Que os químicos lá, eles falavam, se você jogasse uma roupa suja no canto da casa, aparecia ratos espontaneamente. E eles achavam que os ratos saíam do nada. Né? Então, esses conceitos, eles não são tão antigos assim. Né? Então, hoje a gente tem isso firme, né? Quer dizer, a massa não aparece do nada, a massa não desaparece. Então, ela tem que se conservar. E para conservar, nós temos esses conceitos aqui e essa equação para ajudar a gente. A outra coisa que é fundamental também é a questão da conservação do movimento e entender qual é a do movimento. Então, aí vocês fizeram, né, vocês, assim, antes de entrar na faculdade, lá vocês tiveram aula de física, né, mas possivelmente vocês decoraram um monte de equaçãozinha e como resolver problemas com aquelas equações. Mas não entenderam nada do que significava aquilo. E possivelmente em física aqui também, não sei como que foi dado física, mas quando eu tive física na faculdade também era só decorar como que se resolvia problemas. E talvez vocês tenham começado a ter noção do qual que é a importância do movimento quando vocês tiveram aulas de dinâmica, né? E talvez algumas outras disciplinas da linha da física. E daí, a questão do movimento é que o movimento é uma propriedade da matéria. Né? Então, no universo nós temos três coisas, né? Energia, matéria e vácuo. Né? E a matéria tem algumas propriedades fundamentais, que é massa, né? Que a gente mede em quilograma, e ela ocupa espaço. Então, metros cúbicos, mas o espaço, né, no caso aqui, a gente entende o espaço como sendo aquele nosso espaço cartesiano tridimensional, né, que a gente sabe que não é bem assim, né? Einstein falou que não era bem assim, e que o produto dos elementos ortogonais, né, do espaço fornece, então, o volume em metros cúbicos. Então, mas a matéria, ela tem também a propriedade que é o movimento, né? Quer dizer, e como a matéria se movimenta, isso tem que entender como que isso ocorre. E isso foi, desde lá dos gregos, lá antigos, lá já tinha proposições, né, de como que as coisas podem se movimentar e por que elas se movimentam, né? Mas tudo era muito vago, né? Até que em 1670, né, um cara publicou um livro, né? Então, esse livro chama-se Princípio à Matemática, né? Quem foi o autor desse livro? Quem que é o autor do Princípio à Matemática? Princípio em latim, né? Quer dizer, esse é o começo do título, né? O título é comprido, assim, daí não sei o que da filosofia natural, compreensão do mundo, coisa assim. Mas, gente, quem que vocês acham que publicou esse livro aqui em 1670? Mais ou menos, eu acho que é por aí, 1670. Chutem, eu acho que vocês vão acertar o chute de vocês. Newton, ótimo. Tá? Então, Newton, em 1670, publicou esse livro, Princípio à Matemática, e nesse livro ele
é um livro que tem vários capítulos, né? Um deles fala sobre a gravitação, e para falar da gravitação, e uma coisa vai puxando a outra, né? Na verdade, ele monta toda uma estrutura de trabalho, e nessa estrutura de trabalho, ele estabelece como que a matéria, né, se movimenta. Então, Newton estabeleceu em 1670, quer dizer, possivelmente antes, né, mas foi quando ele publicou, as leis do movimento. Então, antes não haviam essas leis. Havia, assim, já tinha a cinemática, né? Já tinha, por exemplo, Torricelli foi de antes de Newton, né? Então já tinha Galileu, que já tinha estudado o movimento, a mecânica, vários aspectos da mecânica. Já tinha tido Kepler, já tinha tido Copérnico, né? Com movimentos celestes, mas as coisas estavam meio esculhambadas. E daí o Newton meio que colocou ordem, né? Porque ele estabeleceu essas leis. Então tem a primeira lei, a segunda e a terceira lei de Newton, do movimento. Newton também tem outras leis, né? Ele tem a lei do cisalhamento, ele tem a lei da gravitação, tá? Mas as leis do movimento são as leis que vocês costumam decorar, né? Para poder entrar na faculdade, coisas assim. Mas essas leis são extremamente importantes para a gente entender a dinâmica e o movimento das coisas. Então nós temos a primeira lei, que é a lei do quê? Qual que é a primeira lei de Newton? Do movimento. Tá? Depois a gente vai falar mais detalhes sobre cada uma, mas qual que é a segunda lei de Newton? Não, as três são leis do movimento. Né? Mas a primeira lei é a que vocês decoraram sendo como a lei da inércia. Daí tem a segunda lei do movimento, que vocês decoraram como sendo... Né? Como vocês decoraram a segunda lei do movimento? Estou esperando, gente. Consulte o Google, aí alguém me responde aí. Qual que é a segunda lei do movimento? Geralmente vocês decoram a equação. Força igual massa vezes aceleração. Né? Então, assim que vocês decoram a segunda lei de Newton. Tá? E a terceira? A terceira eu acho que fica mais fácil, né? Já que as duas já foram eliminadas. Então, a terceira qual que é? Terceira lei de Newton. Do movimento, né?
Ninguém lembra qual que é a terceira lei do movimento de Newton? É que... Ah, tá. Isso. Obrigado, Luísa. Ação e reação. Tá, então, essas aqui são as 3 leis que Newton publicou lá em 1670, que antes disso não tinha nada e depois disso isso aqui é usado até hoje. Tá? Então, até hoje, a NASA, para colocar satélite em órbita, usa essas leis aqui. Até nós usamos, quer dizer, nós não usamos, né? Mas assim, se a gente precisar, para resolver problemas no nosso mundo, que não é nem a coisa cósmica, nem a coisa quântica, né? Essa é a física que nós usamos. E a oceanografia está nessa escala. Tá? Então, qualquer problema de movimento dos oceanos, da atmosfera, de sedimentos, de peixes, de qualquer coisa, nós podemos usar essas leis aqui para entender como as coisas funcionam. Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma antes de eu entrar na mais importante, né? Que a segunda aqui é de fato a mais importante, mas eu acho que uma revisãozinha básica aqui não vai fazer mal para ninguém. Então, o que quer dizer inércia? Inércia, vocês falaram a lei da inércia, né? Mas o que significa inércia? Tá, eu vou acelerar aqui porque a gente já está... Não dá para ficar falando... Mas inércia, bom... Então nós temos que... Vou chamar de V, né? Velocidade. E velocidade... Como que a gente calcula a velocidade, né? Então a gente pega o delta... vamos fazer assim... Vou chamar de L, a distância. Então, se eu tenho um corpo que estava aqui, e depois eu tenho aqui vou chamar de... É complicado aqui, então vou colocar aqui... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Fazer diferente. Eu vou dizer que eu tenho x, né, posição, e t é o tempo. Então, se nós pegarmos um corpo que está na posição x1, e no tempo 1, de repente esse corpo aqui vem em uma posição x2 no tempo 2. Então, se eu fizer a operação, né, de x2 menos x1, t2 menos t1, isso aqui então é delta x por delta t, e que quando a gente faz uma operação no limite para delta t igual a zero, isso aqui é conhecido como desculpe, dx dt, popularmente conhecido como velocidade. Então, só para lembrar vocês que velocidade é a primeira derivada do espaço no tempo. Tá? Se dx dt é igual a zero, significa que a velocidade é zero, o corpo não está se deslocando em relação a algum referencial fixo. E aí, se a gente fizer que no momento, se eu tenho aqui
corpo está aqui, x1, depois ele está aqui, x2, e depois ele está aqui, x3. E aqui eu tenho ΔT, e aqui eu tenho ΔT, e eles são iguais. Então, quer dizer que no mesmo intervalo aumenta a distância. Nesse caso, eu vou ter aqui um dx dt, e aqui eu tenho um dx dt, né? Então, eu tenho uma velocidade aqui e uma velocidade aqui. Mas se eu fizer a segunda derivada disso aqui, eu vou ter, então, a mesma coisa que eu falar dv dt, e que nós costumamos dizer que isso aqui é uma coisa chamada de aceleração. Então, isso aqui lá de cinemática. Então, isso aqui é o que a gente entende como velocidade e aceleração. Então, velocidade é a primeira derivada da distância no tempo. Aceleração é a segunda derivada da distância no tempo, ou a derivada da velocidade no tempo. Então, inércia, agora eu vou dizer para vocês que inércia é que feio que ficou. Inércia é dv dt igual a zero. Tá? Isso é inércia. Lembrando que, tá, isso aqui vocês costumam, assim, normalmente, mas não é adequado, né, chamar de A, de aceleração. Então, inércia, para todos os propósitos, para a questão de dinâmica, é quando um corpo tem aceleração ou taxa de mudança de velocidade igual a zero. Isso não significa que o corpo está parado. Isso simplesmente significa que a taxa de mudança da velocidade é nula. Ok? Tá? Então, inércia significa que o corpo ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento, mas o que não está acontecendo com ele é que a sua velocidade não está mudando. Vocês possivelmente ouviram alguma coisa como assim, se um corpo está parado, fica parado, se ele está em movimento, fica em movimento. Tá? Então, esse é o conceito simples de inércia, mas inércia significa que a taxa de mudança da velocidade no tempo é zero. Não há aceleração. E o que é necessário para um corpo sair da inércia, quebrar a inércia? Né? O que é necessário para quebrar a inércia? O que é necessário para que a aceleração se torne diferente de zero? O que é necessário para que um corpo saia da inércia? Não. Uma força. Ah, tá. Então, nós temos que ter... Então, para que um corpo saia da inércia, nós temos que ter força. Então, quer dizer, então, a gente vai dizer que dv dt
né, vai ser proporcional à força. Mas a quantidade, mas essa força vai ter que ser tão maior quanto for o quê? Né? Quer dizer, a mesma força aplicada em qualquer situação vai me representar a movimentação no corpo, né? Que, por exemplo, pegue um copo, coloca na mesa. Né? Se você começar a apertar o copo, ele não vai se deslocar. Mas se você colocar um outro objeto com uma quantidade de matéria diferente, ele pode se movimentar. Então, a taxa de mudança de velocidade vai ser diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. E então, sabendo que, assim, para eu tirar um corpo da inércia, né, que ele está parado, para eu começar a movimentar um corpo, o movimento vai ter que ter uma força, mas essa força vai ter que ser tão maior quanto maior for a inércia, a massa. Quanto maior for a massa, maior tem que ser a força. Então, a taxa de mudança do estado, do movimento, é proporcional à força, inversamente proporcional à massa. E aqui Newton define, então, esse balanço, né? Quer dizer, fisicamente, ele define isso que como sendo igual. Ele cria essa definição. Isso não existia antes. Então, ele criou aqui esse balanço aqui. E é interessante, porque, por exemplo, a força era uma coisa exótica, né? Mas agora a força passa a ter um significado. Só para entender uma coisa, dVdt o que é? Metros por segundo ao quadrado. Quando ele colocou esse sinal de igual aqui, né? Isso aqui e outra coisa, e esse aqui é fácil também, né? Isso aqui é quilograma. Força é isso aqui, por definição do Newton. É algo que faz alguma coisa mudar a sua velocidade e é inversamente proporcional à massa. Quer dizer, quanto maior a força, maior vai ter que ser a massa. Né? Então, rearranjando... Bom, chamando isso aqui de aceleração, né? Esse termo aqui, né? A gente chama de aceleração, é igual essa entidade aqui, que a gente está tentando descobrir o que é, dividido a massa. Mas o movimento é isso aqui. E aí isso aqui cria-se, então, o que é força? Força é alguma coisa que faz alguma coisa se mexer, mudar o movimento, e é proporcional à sua massa. Então, é por isso que vocês decoram a equação desse jeito. Mas o jeito correto de entender a equação é esse aqui. O movimento, a taxa de mudança do movimento, da velocidade, é proporcional à força aplicada sobre esse corpo e inversamente proporcional à sua massa. Tá? Então, Newton nunca escreveu força igual massa vezes aceleração. Ele nunca escreveu essa equaçãozinha aqui no livro dele, Princípio da Matemática, não existe isso. Tá? Não tem nem derivada, porque quem inventou o símbolo de derivada aqui foi o Leibniz. Tá? Então ele até escreveu de outro jeito. Nem sei que jeito que ele escreveu, mas nenhum dos dois jeitos foi o que ele escreveu. Mas o que ele escreveu foi que a taxa de mudança do movimento de um corpo é proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Né? E conhecendo isso aqui, né, então a gente sabe que força, a unidade de força é igual a quilograma
metro por segundo ao quadrado. Que nós chamamos isso de, abreviamos isso aqui de, qual que é a unidade de força? Newton. Newton, né? Em homenagem ao criador desse conceito, que por incrível que pareça não existia. Quer dizer, as pessoas tinham noção do que é uma força, disso, daquilo, mas ninguém tinha colocado isso numa estrutura matemática útil. Tá? Então, havia conceitos, né, vagos, mas Newton é que realmente colocou a matemática ali, criou a equação, e a partir daí isso daí se tornou uma coisa muito útil. Então, essa é a segunda lei do movimento. Vamos fazer uma faxina aqui. Então, a segunda lei do movimento, a primeira é inércia, quer dizer, que significa a taxa de mudança da velocidade de um corpo, ele é nulo. Né? Você pode ter velocidade, mas ela não está mudando. Então, a segunda lei de Newton é que a taxa de mudança de velocidade de um corpo é igual força por unidade de massa. E aqui também é importante denotar que nós temos também a terceira lei, que é a lei da reação e reação, né? É que se eu pegar e colocar um corpo, né, sobre uma mesa, né, eu vou ter alguma força atuando sobre o corpo, eu vou ter a gravidade puxando para baixo. Mas por que esse corpo não vai para o centro da Terra? Porque você tem uma força normal, né, que atua para cima. E no caso aqui, né, então a gente vai ter que a força para baixo vai ser igual à força normal e elas entram em equilíbrio. Se uma for maior que a outra, o corpo vai sair. Então, aqui tem a questão que, quando a gente fala de força, o importante é falar em força resultante para que tenha movimento. Porque impossível ter algum lugar que não tenha alguma força. Tá? Então, se você tem um objeto se movimentando, certamente tem alguma força atuando sobre ele. Ou vai ter atrito, ou vai ter alguma força atuando. Tá? Então, que é assim, a gente explica essas situações como questões de ação e reação. Mas a segunda lei é a lei mais importante, porque é ela que vai nos dizer como que muda o estado do movimento. Tá? A primeira é importante porque ela considera assim, o que acontece quando o corpo não tem uma força resultante. Então ele vai entrar no estado inercial. Tá? Mas um estado inercial pode ser uma situação que envolve a terceira lei. Se você tem duas forças atuando num corpo e ele continua em movimento contínuo, ele está no estado inercial. Esse bloco aqui, ele está no estado inercial, mas tem as duas forças atuando sobre ele. Então, para que a coisa se movimente, o que importa é força residual. Bom, fizemos uma ultra breve revisão de dinâmica, né, de física, para falar aqui, então, que é, então, né, dV dt igual força por massa. Então, segunda lei de Newton. Ela expressa a lei da conservação do movimento. Bom, nós estamos falando de água. Tá? Quando a gente está falando de água, fica difícil, né? Fica meio complicado a gente saber quanta massa de água, quanto volume de água nós estamos lidando. Então, uma outra simplificação que nós fazemos aqui é dizer que todo o nosso problema é deixar a massa implícita no problema e tirar ela do problema. Né? Porque nós sabemos que todo o nosso trabalho é por unidade de massa. Tudo.
né? Então não interessa se eu tenho 1 quilo, 10 quilos, 1 milhão de quilos, todas as nossas forças, todo o nosso movimento, isso é quantificado em termos de unidade de massa. Então nós deixamos o problema da massa implícito, a gente sabe que a massa está ali, mas a gente simplesmente tira a massa da equação. Tá? Não significa que a massa foi embora, mas eu estou dizendo que eu simplesmente estou considerando que qualquer meu resultado aqui, a massa está ali. Cada força aplicada é por unidade de massa. Tá? Bom, e aí nós temos que ver também que nós não temos uma força, né? Nós temos várias forças. E aí nós temos que saber quais são essas forças que estão atuando sobre os fluidos. Então, a gente vai ver que a taxa de movimento dos fluidos, né, tem aqui algumas forças que são mais importantes. Quem seriam essas forças que movimentam os fluidos geofísicos? Atmosfera, oceanos, rios, chuva. Quem seria a primeira força importante aqui? Tá, então a Luísa já veio com a força mais importante, que é o gradiente de pressão. Então, o gradiente de pressão é a força mais importante que movimenta tanto a atmosfera, quanto os oceanos, quanto os rios, quanto o estuário. Tá? Porque é assim, eu diria assim, aquela força mágica, assim, que quando você aperta a descarga do seu banheiro, né, qual é a força com que faz com que a água se movimente, né? Então essa é a força do gradiente de pressão. Né? Tendo um gradiente de pressão, o fluido se movimenta. Tá? Qual que seria uma outra força importante? Maria Alice, você falou a força, assim, ela é importante, mas o nome dela não é esse, né? Quer dizer, é um outro nome que a gente dá para isso. Fricção. Vou colocar ela aqui para trás aqui. Fricção. Não é ficção, hein, Ariane? Araiane. Araiane. É fricção, hein? Não, ela não é uma força ficcional. Tá, então nós temos a fricção. Tem mais algumas aqui. Não tem muita, gente. Mas vocês têm que saber elas. Tá? Então, assim... se fosse perguntar para mim o que um oceanógrafo físico... Assim, não um oceanógrafo físico, mas o que todo sonógrafo tem que saber minimamente de oceanografia física, tá? Alguma coisa de marés, né? Conservação de massa e o princípio de conservação do movimento. E quais são as forças atuantes no movimento. Então, eu acho que é o mínimo que qualquer oceanógrafo tem que saber, né, quando vai sair do curso. Mesmo que não precise saber profundamente tudo isso, mas isso aqui é importante. Muito. Para conhecimento de um oceanógrafo de maneira geral. Mesmo que vai trabalhar com golfinho depois, tá? Então, gradiente de pressão, fricção, que mais?
Tem uma que todo mundo acha interessante, que faz as coisas mudarem a sua direção. Nos fluidos, né? Muito bem. Vou colocar aqui Coriolis. Eu colocaria, tem mais duas aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem chegar nas duas. Uma é tão óbvia assim, né? Não sei, é a mais óbvia de todas. Geralmente o pessoal fala primeiro, mas vocês não falaram ainda. Uma força que atua em tudo que está na Terra. Gravidade não é força, né? Gravidade, o que é gravidade? Gravidade é uma aceleração. Que quando a gente multiplica pela massa, nós temos o quê? Peso. Então nós temos o peso. E temos também vou colocar aqui de G, que é a força de atração gravitacional, que no caso que produz as marés. Que ela não é exatamente igual às outras, tá? Porque é a força que a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. Não é o peso, tá? É diferente. A Maria ali se colocou ali, mas eu acho que talvez ela tivesse, não sei, eu acho que ela não estava pensando nesse tipo de força. Mas é a força que produz as marés, tá? Essas 5 aqui são as forças que a gente pode listar mais, mas pode ter outras também, por exemplo, pode ter um tsunami, né, que pode ser um mecanismo que force o movimento, tá? Essa aqui, ela não é importante para a dinâmica, tá? Então a gente não coloca ela aqui. E para a dinâmica, a gente realmente está falando dessas 4 aqui. Tá? Então, a variação no movimento do fluido, e tanto faz se o fluido o mar, ou se ele é um rio, ou se ele é a atmosfera. Né? Então, a taxa de mudança de um fluido, ele vai ser proporcional a essas 4 forças aqui, principalmente. O gradiente de pressão, o peso, Coriolis e fricção. Tá? Estão lembrados de dinâmica? Da aula de dinâmica que o professor apresentou isso para vocês? Bom, espero que sim, né? Essas forças, a gente escreve, assim, cadê a mãozinha? Tá aqui a mãozinha. Essas forças deixa eu ver aqui na minha cola, aqui só com ver se está. Bom, vou falar primeiro desse primeiro termo aqui. Bom, velocidade. Velocidade, então, é um vetor tridimensional no espaço, né? E esse vetor tridimensional, ele pode ser decomposto, então, nas suas componentes, vamos chamar isso aqui se a gente chamar esse eixo de x, esse eixo de y, esse eixo de z, né? Então a gente vai ter esses vetores que a gente chama de u, de v e de w, tá? Então essa aqui é a notação que a gente usa em oceanografia. Não é obrigatória. Às vezes tem outras notações,
Mas então a gente sabe que o vetor velocidade ele é decomposto então através das suas componentes de U, V e W. Cada componente dessa é uma projeção do vetor velocidade em um dos eixos cartesianos. Isso aqui é álgebra, lá de álgebra. Bom, esse termo aqui é a derivada total. Esse termo aqui é derivada total e a gente escreve, assim como a gente escreveu lá na equação da continuidade, a gente vai escrever esse termo aqui como dv dt mais u dv dx mais v dv y mais w dv dz. Por enquanto vamos deixar assim. Esse termo de gradiente de pressão, ele é escrito como 1 sobre ρ, a variação da pressão em uma distância. O L aqui é uma distância qualquer. Pode ser o x ou y, z. Não, melhor, eu vou descrever do outro jeito aqui. Já vou escrever na anotação aqui que... como eu estou falando aqui da equação geral, às vezes é melhor a gente escrever isso aqui como esse símbolo aqui. Esse símbolo tem um nome engraçado. Alguém lembra do nome engraçado que tem esse delta de ponta cabeça aqui? Isso aqui se chama nabla, esse símbolo. Tá? E o produto escalar, o nabla com produto escalar, ele passa a ter um outro nome. Aqui no caso tem um pontinho aqui, um produto escalar com a pressão. O nabla, nesse caso, produto de alguma coisa, ele é dp de x mais dp de y mais dp de z. Tá? Então ele é uma maneira de simplificar as três dimensões. Ele é o nabla, e quando o nabla é um produto escalar com uma quantidade, ele chama gradiente. Então esse símbolo aqui, isso aqui representa gradiente de pressão. E aí nós temos aqui o peso, só que o peso é massa vezes aceleração da gravidade. Mas lembra que no nosso problema, tudo aqui é por unidade de massa. Então tudo isso aqui é por unidade de massa. Então a massa aqui sai fora e nós ficamos então só com G. Tá? Mas é o peso. Antes, quem falou gravidade não é força, é o peso e a força. Mas aqui na equação, como a gente está trabalhando por unidade de massa, o peso aqui ele é representado apenas pela gravidade, porque a massa está implícita no problema e cortou a massa com massa. Aí nós temos essa outra força que derivar essa força um pouquinho não, é bem chatinha de derivar a força que representa o efeito de rotação da Terra, mas a gente escreve de maneira geral 2 ômega seno θ da velocidade. Tá? Derivar a gente também chama, às vezes, de Coriolis com F. Não faço ideia por que eles chamam Coriolis de F,
mas às vezes ela é abreviada como F. E, por final, nós temos aqui a fricção, que nós escrevemos como o nabla ao quadrado, tá? Representa um divergente. Tá? Então, o nabla com o escalar com a quantidade se chama gradiente. E o nabla ao quadrado de alguma coisa, produto de escalar, não é o vetorial, chama-se divergente. E isso aqui é a fricção. Tá? Então, isso aqui é como a gente escreve vetorialmente a fricção. Eu estou colocando isso aqui para vocês, porque assim, qualquer coisa que vocês pegarem de oceanografia física, qualquer artigo que vocês pegarem de oceanografia física, cedo ou tarde essa equação aparece. Mas o que eu quero ressaltar para vocês aqui, eu não quero que vocês percam o fio da meada, nós estamos falando, não mudamos o assunto, nós estamos falando que começamos lá no início. Segunda lei de Newton, que vocês mesmos colocaram que é força igual massa vezes aceleração, tá? Então, essa aqui é a equação. Só que o que eu estou fazendo aqui é apenas fazer uma demonstração. Cadê a mãozinha? Até aqui a mãozinha fica embaixo. Que essa equação aqui, tá? Legal. Essa equação aqui que vocês me colocaram lá, que é a segunda lei de Newton, né, que diz que a taxa de movimento de um corpo é proporcional à força aplicada sobre o corpo, inversamente proporcional à massa. Daí a gente escreveu aqui isso, que eu apaguei. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, então. Nós escrevemos que a taxa de mudança de velocidade de um corpo era isso aqui. Daí nós falamos que, como a gente está trabalhando com fluido, a gente trabalha por unidade de massa. Então a gente tirou a massa do problema. Daí depois eu falei que eu tenho várias forças, não tenho uma força só, eu tenho várias forças que atuam sobre o movimento. Então eu tenho aqui várias forças, e daí nós listamos essas forças, que a taxa de mudança do movimento, é proporcional a essas 4 forças principais: gradiente de pressão, peso, Coriolis e fricção. E aqui eu estou colocando para vocês como que essas forças são representadas matematicamente, numa notação que a gente diz vetorial. Então, isso aqui, qualquer livro, texto que vocês vão falar de oceanografia física, cedo ou tarde, quer dizer, se for falar de alguma coisa mais séria, não só de descritivo, assim, mas qualquer coisa que for falar um pouco sobre movimento e correntes, essa equação vai aparecer. Tá? Qualquer coisa, tipo, qualquer paper, qualquer coisa que vai falar porque o movimento das correntes, assim, assado, essa equação é invocada. Tá? Mas eu não quero que vocês fiquem, equação, não sei o quê. Eu quero que vocês sempre lembrem que quando vocês verem essa equação, vocês estão vendo aqui, esses 4 termos aqui, esses 4 termos que estão escritos aqui, eles são a extensão disso aqui, e isso aqui vocês conhecem como, quer dizer, lá no colégio, lá no segundo grau, vocês aprenderam como sendo a aceleração. E todos esses outros termos aqui é somatório de forças por unidade de massa. E o que vocês estão vendo aqui continua sendo
força igual a massa vezes aceleração, porém escrito de uma maneira mais rebuscada. Tá? Mas o importante é entender o que significam esses termos. Vocês não precisam resolver os termos, vocês não precisam se preocupar, como que eu vou resolver isso? Não precisa se preocupar com isso. O que essa equação está mostrando para vocês é que o movimento, e aí o movimento, ele tem o tempo e tem as suas 3 dimensões cartesianas. Por isso que ele é decomposto naqueles 4 módulos, né? Nós temos aqui a variação no tempo e a variação no espaço, x, y, z. Simplesmente. Mas isso tudo é aceleração. E nós temos então as forças, gradiente de pressão, peso, Coriolis e a fricção. Tá? E essa equação, então, que nós usamos para resolver muitos problemas que nós temos com movimentação e principalmente para nós entendermos por que a água do mar se movimenta de tal jeito. Tá? Se a água está se movimentando, e a água dos oceanos sempre está se movimentando, significa que forças estão atuando sobre ela. Mas lembra que se você empurrar a água e não tiver uma fricção, a água vai acelerar ao infinito. Então, assim, sempre vai ter alguém empurrando e sempre vai ter alguém segurando o movimento da água. Vou pôr um videozinho aqui, um vídeo que eu até mostrei numa outra aula de... Talvez vocês já tenham visto, é um vídeo meio mais, assim, não é novo. Não é isso que eu quero. É de 2012, mas é um vídeo interessante que dá uma ideia de como é o movimento dos oceanos. Não tem nenhum de plataforma aqui para mostrar para vocês, né? Mas esse aqui vai valer. Esse vídeo é uma animação. Isso não é observação, né? Isso aqui é usando ferramenta de modelagem numérica, que quem sabe a gente pode falar uma aula sobre... aliás, vocês viram, né, o trabalho do Paulo, né? Então, o Paulo mostrou o trabalho de modelagem numérica dele, que era da Baía de Maputo. Mas, da mesma forma que a gente pode modelar a Baía de Maputo, a gente pode modelar os oceanos da Terra inteiros, tá? Para computador não vai fazer diferença. Para matemática não faz diferença nenhuma, são apenas números, né? Só que o que vocês estão vendo aqui é uma simulação que tende a reproduzir, não é a realidade, mas ela tende a produzir a realidade. Mas como que se faz isso? Usando, primeiro, conservação de massa, dizendo, meu oceano tem tanta água, e daqui um ano ele vai ter a mesma quantidade de água. A água vai ter que continuar existindo lá. Se eu empurrar uma água para o lado de lá, a água que está do lado de lá vai ter que ir para outro lugar. Né? Então, esse é o conceito de conservação de massa, volume. Se você empurra a água para um canto, a água que está naquele canto vai ter que ir para outro lugar. Tá? Então, essa é a primeira questão essencial da dinâmica. E a segunda é que, para eu empurrar a água, tem que ter uma força. Né? E que força é essa? Né? Então, aí, conhecendo essas forças e usando a matemática, né, a maneira como a gente pode traduzir isso para um computador, vai permitir a gente fazer esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, esse aí é um modelo da circulação oceânica global, e vocês estão vendo, né, que tem as correntes oceânicas, e as correntes oceânicas criam, é como se fosse um turbilhão, né, que você tem a corrente, tem os vórtices, tem anéis, e tem lugares que são mais calmos, tem lugares que têm mais intensidade, e obviamente que isso depende por causa do balanço radiativo da Terra, e isso depende da força do vento atuando na superfície,
isso depende da latitude, né? Porque vai variar a intensidade de Coriolis. E tudo isso tem que ser escrito de uma maneira matemática. Mas isso tudo é segundo a lei de Newton. Tá? É força igual massa vezes aceleração. Por que a gente fala tanto disso? Porque o problema de dinâmica é a água está se movimentando. Eu tenho que entender as forças que estão atuando, que estão fazendo com que a água se desloque. Né? Então, isso é escrito através dessa equação. Não tem outra, tá? Essa é a equação. Vocês podem ver essa equação com vários formatos e jeitos diferentes, mas a equação sempre vai estar dizendo a mesma coisa. O movimento é proporcional às forças atuando sobre ele. E aí vai ter, assim, a partir daqui, se vai fazendo coisas, por exemplo, assim, no meio do oceano, né, eu posso dizer que esses termos aqui são bem pequenos. Deixa eu colocar a mãozinha aqui. Né, lá no oceano profundo, né, esses termos aqui são todos pequenos, então todos eles eu posso dizer que eles são zero. E eu posso dizer, então, que eu vou ter o gradiente de pressão, e como eu estou interessado só nos movimentos horizontais, o peso ele só atua na vertical, então ele não existe no movimento horizontal. E eu vou dizer, os oceanos, os movimentos são tão lentos que a fricção é pequena, e posso descartar a fricção. E aí vou ficar com uma coisa como isso aqui. Né? Que eu posso escrever isso aqui como dizer que gradiente de pressão ρ, não é P. Gradiente de pressão equilibrado com Coriolis. E isso aqui é um dos principais balanços que nós temos nos oceanos. Né? Alguém lembra o nome desse balanço aqui? Porque isso aqui é um balanço, né? Eu estou pegando duas forças, colocando uma de cada lado da equação, da igualdade. Então elas têm que se equilibrar. Né? E isso aqui é conhecido como balanço. Balanço, alguém lembra? Balanço, quando eu equilibro o gradiente de pressão com Coriolis geostrófico. Tá? Mas o balanço geostrófico, ele é uma aproximação da segunda lei de Newton. Entendam isso. Né? Então, é assim, ó, tudo sai lá do princípio, força igual massa vezes aceleração. Tá? Vocês decoraram isso aqui, força. Daqui sai o equilíbrio geostrófico. Daqui sai a solução de Ekman para a circulação devido ao vento dos oceanos, né? Que é a espiral de Ekman, sai daqui. Né? A equação hidrostática sai daqui. Né? Porque, não vou mostrar aqui, mas... depois, outro dia, quem sabe outro dia. Mas tem vários balanços e relações que são derivados pura e simplesmente da segunda lei de Newton. Tá? Então, por isso que nós estamos falando dela aqui de novo, porque isso faz parte assim, da gente entender. Se nós estamos falando de movimento, se nós estamos falando que a água da plataforma vem para cá ou vai para lá, significa que tem forças. Se tem forças, elas têm que ser entendidas o que está acontecendo para que a água se movimente. Tá? Vocês já viram aquela expressão. Tem uma outra parte aqui da história que a gente vai falar em uma outra aula, que é a questão da conservação da energia. Mas não hoje. Mas para ter movimento, vai ter que ter uma fonte de energia. E uma fonte de energia vai ter que ser convertida em alguma força para fazer com que a água se movimente. Vocês querem fazer alguma pergunta antes que eu comece a falar de uma outra coisa já na sequência? Que é continuando falando disso, mas...
Se vocês não têm pergunta, vocês... Dessas 4 forças aqui, tá? Essas duas aqui nós chamamos de forças primárias. E essas duas aqui, forças secundárias. E esses daqui, isso aqui eu chamo de... esses daqui são os conhecidos termos não lineares. Isso aqui é conhecido como aceleração local. E esses 3 termos aqui são conhecidos como aceleração de campo, né, que envolve espaço. E aqui vocês estão vendo também que tem uma outra coisa aqui chamada A. Às vezes, essa equação aqui o pessoal chama de equação de Navier-Stokes. Tá? Mas essa não é a equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes usaria aqui o coeficiente de viscosidade molecular da água. Tá? Essa aqui é quando tem esse símbolo aqui, esse símbolo chama-se coeficiente de viscosidade turbulento. E essa equação que usa esse coeficiente de viscosidade turbulento é conhecida como equação do fluxo médio de Reynolds. Então tem várias coisas interessantes que vocês, curiosidades, tá? Não precisam ficar preocupados com isso. O importante é força igual a massa de aceleração. Mas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com essa equação, por exemplo, vamos começar por partes aqui. Força primária e força secundária. Por que eu digo que essas forças são primárias? Porque essas são as forças que podem produzir movimento. E as forças secundárias são forças que apenas existem se houver movimento. Por exemplo, se tem um copo com água parada, assim, se a água está parada, não tem Coriolis. Se a água está parada, não tem fricção. Tá? Então, só existe Coriolis e fricção se a água estiver em movimento. Mas nem fricção, nem Coriolis podem colocar a água em movimento. Tá? Então, são duas forças que só existem uma vez que o movimento foi gerado. As únicas duas forças aqui na equação que podem produzir movimento é ou o gradiente de pressão ou o peso. Tá? O peso só produz movimentos na vertical, enquanto que o gradiente de pressão horizontal é o que vai produzir os movimentos dos oceanos. Tá? Então, de maneira geral, a força mais importante, sem qualquer dúvida, é a força gradiente de pressão, que vamos falar mais dela uma outra oportunidade, porque ela, na verdade, são duas forças. A força gradiente de pressão, na verdade, são duas forças, é a mesma força, mas ela tem duas naturezas distintas. Uma que é em função da variação da superfície da água, que a gente chama de gradiente de pressão
barotrópico, e outra que é em função da variação horizontal da densidade, que aí a gente chama de gradiente de pressão baroclínico. Em áreas costeiras, os dois são importantes, né? As marés e o vento produzem gradiente de pressão barotrópico, enquanto que o aporte fluvial, né, vai diluir a água, vai criar gradientes horizontais e vai produzir um gradiente de pressão baroclínico. Tá? Então, essa aqui é a força disparada, a força mais importante na movimentação dos oceanos. E em áreas costeiras, essa força aqui costuma ser... Bom, Ekman usou essa força aqui no balanço com Coriolis para derivar a espiral, a profundidade de Ekman, mas como nós estamos falando de plataformas, e as plataformas são muito mais rasas do que os oceanos, esse termo aqui passa a ser relativamente muito mais importante em plataformas continentais do que ele é em oceano profundo. Né? Ele costuma ser desconsiderado em oceano profundo, mas em áreas costeiras, esse termo aqui passa a ser importante e não pode ser descartado. E ainda tem o efeito da condição de contorno de fundo e condição de contorno de superfície, né, que é o vento. Então, esse termo aqui, ele costuma ser bem mais importante em águas costeiras do que ele é em águas profundas. Né? Coriolis sempre vai ser importante, Coriolis. Tá? E ela vai ter um papel importante porque, como as plataformas continentais elas têm uma borda fixa, elas têm uma linha de costa, né? Elas têm uma condição de contorno que é sólida, onde a água não passa, a gente vai ver que Coriolis, ela passa a produzir algumas coisas curiosas, né? nas plataformas continentais, porque algumas perturbações da superfície do oceano, né, ondas longas geradas pelo vento principalmente, com a presença de uma de uma borda fixa, elas criam o que a gente chama de uma onda capturada de plataforma. Né? É uma onda, né, uma perturbação, né, em escala de centenas de quilômetros e podendo chegar a alguns decímetros. E essa onda ela não consegue fugir da plataforma, né? Porque a Coriolis força com que essa onda fique presa na plataforma, que é uma onda capturada, que a gente chama de onda Kelvin, um tipo de onda Kelvin. Né? Bom, o gradiente de pressão, a gente falou nele, né? Que pode ser o barotrópico, o baroclínico, a gente vai falar mais depois. A gente vai falar mais também de Coriolis. Não, a gente já está ficando tarde aqui. Mas eu quero falar mais sobre Coriolis depois, né? Porque Coriolis é um efeito muito interessante, né, da rotação da Terra, o efeito da rotação da Terra sobre os fluidos, né, sobre o escoamento dos fluidos, mas que ele tem muito a ver também com como que o momento é transferido na coluna d'água. Né? Então, a gente vai falar, eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre como isso funciona, porque isso é muito interessante. Porque Coriolis afeta até o escoamento que tem dentro do estuário. O pessoal fala, Coriolis não é importante. Mas Coriolis pode sim ser importante até dentro da Lagoa dos Patos, no estuário da Lagoa dos Patos, na plataforma interna. E a gente vai ver também em plumas, né, quando você tem a saída de uma água de baixa densidade sobre uma água de maior densidade, isso aqui definitivamente vai fazer um papel importante. Tá? Nós vamos falar mais também, né, de quem foi Reynolds, do número de Reynolds, né, porque isso aqui é importante para explicar uma magia negra que tem aqui em relação a esse coeficiente de viscosidade turbulento, porque isso aqui na verdade é um chute que a gente usa para que a equação funcione. Tá? E esses 4 termos aqui, ó, é a coisa mais complicada que tem de se resolver. Tá? Geralmente a incógnita do problema são esses 4 termos, né? Porque lembrando do filme, né? Vocês viram a simulação do movimento dos oceanos. Então, o resultado que nós estamos vendo é velocidade. Então, são esses termos aqui que nós estamos vendo lá.
tá? Mas esses termos aqui, eles representam o produto da velocidade pela velocidade, né? E não tem nenhum outro que faz isso aqui. Então, esses 3 termos aqui são os termos conhecidos, né? São os termos que nós normalmente conhecemos como sendo os termos não lineares, porque é velocidade vezes velocidade. E costumam ser muito problemáticos nas soluções numéricas e geralmente eles, de alguma forma, a gente modifica eles, mas eu não vou falar muito sobre eles. Mas geralmente esses daqui é que nós não conhecemos, não sabemos e queremos descobrir alguma coisa sobre eles, né? Como que variam os campos de velocidade e acelerações, que em muitos casos são muito pequenas e também de alguma maneira ou de outra a gente tenta literalmente a gente dá uma enganadinha no modelo para poder resolver eles também, tá? Mas esses aqui são os termos que nós estamos procurando entender, né? Quer dizer, aplicando um gradiente de pressão, dado a Coriolis, dada a fricção, qual que vai ser a velocidade resultante, né? Então, isso aqui é que nós sempre estamos atrás, e é isso que os modelos numéricos, né? Aquele modelo que eu mostrei agora da NASA, gera, né? Mas, às vezes, nós medimos esses termos, né? Eu tenho uma DCP, então eu consigo medir esses termos, e a partir dessa medição, eu posso saber como que os outros estão atuando, né? Então, tem várias maneiras de se trabalhar com essa equação, né? Juntando com continuidade ou não, fazendo um balanço de um jeito, um balanço de outro. A gente vai ver que em plataforma nós podemos associar esse termo aqui com... A gente balança isso aqui com alguma coisa, eu acho que é com gravidade, com peso, não lembro direito, vou ter que estudar, lembrar. Mas que a partir daí a gente aparece com uma coisa chamada de equações termais, né? Que a partir do campo de distribuição de densidade, nós podemos inferir daí qual que é a velocidade que está ocorrendo a corrente para que aquele campo exista. Tá? Bom, na verdade eu estou falando um monte de coisa dessa equação, porque ela é realmente importante, mas assim, não que vocês precisem memorizar nada disso, tá? Mas essa é a principal, junto com a conservação de massa, as principais ferramentas que nós usamos em termos de dinâmica dos oceanos, plataforma, o estuário, a atmosfera, tá? Por isso que eu estou revisando isso com vocês, porque eu sei que vocês já viram isso antes, mas eu estou revisando porque é importante, porque depois a gente vai falar a pluma do prata, a circulação, a ressurgência. O que é a ressurgência? A gente vai tentar abordar esses problemas específicos da plataforma continental, mas nós temos que entender que as forças que estão atuando ali são interpretadas nessa estrutura que nada mais é do que, sempre voltando aqui, ó, segunda lei de Newton. Tá? Força igual massa vezes aceleração. Isso aqui é importante. Só que a gente não escreve mais assim. A gente escreve assim. Bom, eu vou, assim, se eu ficar falando sobre a equação, tem várias coisas para falar, exemplos, não sei o quê, mas eu acho que vocês entenderam, quer dizer, espero que vocês tenham entendido qual que é a moral da aula, né? Quer dizer, nós temos essa equação, nós temos duas equações, né? Conservação de massa, que a gente viu na última aula, e essa aqui que é a conservação do movimento. E essas duas equações que permitem a gente entender a dinâmica das coisas, né? É com elas que nós vamos construindo as ferramentas que permitem a gente compreender porque se eu tenho a pluma da água doce com a água da corrente do Brasil, não sei o que vai acontecer? São essas ferramentas que permitem a gente entender o que acontece. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre isso? Eu sei que é um assunto mais denso, assim, né, que muita gente não curte muito, mas o importante aqui, gente, não é a equação, assim, a equação é importante, mas assim, é que vocês
não é que nem programação, tá? Você não pode ter pavor assim, tem que programar, não sei o quê. Não. Essa equação, ela é a força vezes massa vezes aceleração, só que escrita de uma maneira mais elaborada, que é a maneira com que nós, oceanógrafos, trabalhamos com ela, tá? Vocês não precisam decorar a equação, mas quando vocês verem essa equação, cedo ou tarde, eu imagino que quem continuar trabalhando com oceanografia, né, futuramente, cedo ou tarde, vai se deparar com algum relatório, algum trabalho que vai ter essa equação lá. É questão de vocês lembrarem que, isso aqui é a aceleração, isso aqui são as forças. E daí o pessoal fala, então tá, então eu entendi. Tá? Então, esse é o meu objetivo hoje, assim, é fazer essa aproximação de vocês com essa equação, que é muito importante para nós. Para explicar depois coisas, né, que acontecem na plataforma. Alguém quer fazer uma pergunta que vocês tenham dúvida? Ninguém usa essa equação como se fosse assim, aqueles problemas de física, tá, gente? A gente teria que ter uma outra disciplina chamada, talvez, de, sei lá, métodos numéricos. Não, mas não é nem métodos numéricos, mas modelos analíticos, né? Que, na verdade, é quando a gente começa a aprender a jogar com essa equação, né? E aplicar ela. E, por exemplo, a gente tem observações. Só que a minha observação eu tenho que explicar ela, né? Se eu tenho corrente, né? Que força que está atuando na corrente. E daí nós pegamos essa equação e trabalhamos com ela na forma numérica. Isso aqui é interessante, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas essa equação ela está escrita no modo vetorial. Né? A gente não usa essa equação, o computador não entende isso aqui. Tá? Então a gente tem que transformar essa equação em um código numérico. Né? Então, por exemplo, o computador não entende TV dt. Tá? Então, como que eu vou escrever isso aqui para o computador? Né? Então, na verdade, isso aqui é uma notação que a gente chama de notação vetorial, que diz a taxa de variação parcial da velocidade no tempo. Mas um computador vai entender isso aqui como sendo, vou chamar de V1 igual a, sei lá, 3, vou chamar de V2 igual a 3,5. E daí vou ter o meu T1, que é uma variável T1, vai ser igual a 5, e um T2 igual a 10, uma diferença de 10 segundos, né? Um caso hipotético completamente aqui. Né? Se eu estou escrevendo um código de computador, e daí isso aqui vai ser conhecido como, então vai ser, vou chamar de A igual V2 menos V1 divididos por T2 menos T1. Então, eu estou assim, fornecendo os parâmetros, eu consigo calcular a minha aceleração aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Só que isso aqui é escrito no que a gente chama de notação vetorial, e isso aqui é notação numérica. Então, uma parte do problema que muita gente tem é como transformar essa equação numa solução numérica mais eficiente, né? Principalmente quando eu estou trabalhando com a modelagem numérica. Né? Então, eu acho que vocês também, ninguém aqui está acostumado a ver isso aqui, mas isso aqui não significa que eu preciso resolver isso aqui do jeito que está aqui. Isso aqui representa, esses símbolos são representações simbólicas, tá? Que depois eu tenho que ter algumas ferramentas de matemática, né, que é o cálculo numérico,
que permite com que eu transforme realmente essa simbologia vetorial em